Voltei, oitavo. Vamos à nossa aula do capítulo 20. Figuras de pensamento. Bom, é muito interessante porque agora a gente vai vir numa sequência no 20, no 21, no 22, em que nós vamos estudar os vários tipos de figuras, ou seja, palavras no sentido figurado, palavras no sentido conotativo. Vocês já aprenderam conotação e denotação. Conotação é aquele sentido que você usa uma figura para representar o que você quer dizer. Por exemplo, se você tá triste, você fala, hoje eu tô de bode. Sei lá, gente, eu acho que isso é muito velho, né? Mas eu usava no meu tempo. Ele pagou mico, ou seja, ele fez algo vergonhoso. Então, esse tipo de linguagem a gente chama de linguagem figurada, porque você usa uma figura, ou seja, um desenho, né, uma imagem para representar o que você deseja, o que você quer dizer. E essas figuras, que a gente chama de figuras de linguagem, elas são divididas em figuras de pensamento, que é o capítulo 20, figuras de palavras, figuras de construção. Então, a gente tem essas três modalidades em figuras de linguagem. Todas elas se apoiam no sentido subjetivo, figurado, ok? Para representar aquilo que se deseja. E as figuras de pensamento, que estão no capítulo 20, o próprio nome diz, elas ocorrem no pensamento. Elas ocorrem na subjetividade da nossa ideia, daquilo que a gente pensa. Então, ela é construída, a figura de pensamento, o próprio nome diz, ela é construída no nosso pensamento, na nossa mente, tá bom? Então, vocês vão ver que eu vou passar por algumas nesses slides que eu já tinha e não vou comentar porque elas serão das próximas aulas. Eu vou comentar hoje só acerca das que estão na página 350, que são gradação, personificação, antítese, hipérbole, ironia e eufemismo. Eu vou comentar só acerca dessas 6, que são aquelas figuras que ocorrem dentro da nossa mente, na nossa ideia, no nosso pensamento. Então vamos lá. A primeira que o livro traz aí é a gradação. O próprio nome já diz. A gradação é uma construção gradativa. Se é algo gradativo, oitavo ano, pode ser para mais ou para menos. Então, qualquer gradação, ela pode ser crescente ou decrescente, tudo bem? Então, algo gradativo pode ser para mais ou para menos. Então, a gradação é uma ideia que é construída na nossa mente, que vai tentar mensurar a intensidade de algo. Então, olhem esse exemplo. Penso em você, perdão, você tá errado. Vou corrigir aqui, ó, com vocês, entendeu? Porque comigo não tem essa. A gente faz a correção, porque a gente erra mesmo, né? Eu não sou perfeita, nem tenho a pretensão de ser. Então, vamos lá. Penso em você, ó. Vejam a gradação. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Notem que a intensidade do meu pensamento nessa pessoa foi aumentando. Porque primeiro eu pensava a cada hora, depois a cada minuto, depois a cada segundo. Agora vejam, se fosse o contrário. Penso em você a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. O espaço de tempo do meu pensamento em relação à pessoa estaria ficando maior, eu deixaria de pensar mais nela. Enquanto aqui não, eu estou pensando com mais intensidade. Então, essa figura de pensamento, a primeira, repete para mim. Gradação, fala aí comigo. Gradação, falou? Muito bem, a gradação, ela tô limpando aqui, tá, gente? A gradação, ela é essa figura que vai representar essa intensidade, ou de forma crescente ou decrescente. Bom, a segunda, que não é a segunda aí do livro, da página 350, mas é a quarta, tá bom? Mas não tem problema. Está aí no livro de vocês na 350, é a ironia. O que é a ironia, né? A gente adora uma ironiazinha. A ironia é quando você diz algo, mas com a ideia de dizer outra coisa, outra informação. Então, notem que figuras de pensamento acontecem no nosso pensamento. Então, um pensamento irônico, uma fala irônica, é porque você fala algo, mas pensa ao contrário. Por exemplo, um aluno chega 20 minutos atrasado. Aí a professora fala assim, nossa, chegou cedo, hein? Mas, na verdade, o que ela quis dizer? Que o aluno chegou tarde. Então, a ironia é sempre essa figura que vai ser construído, um recurso de linguagem que consiste em uma afirmação com a intenção de dizer algo diferente
Ou seja, você quer demonstrar para a pessoa que você pensa algo diferente daquilo que você disse. Então, olha bem, ó. Dorme, neném, dorme, meu amor. Então, não é mais presidente, Mafalda? Claro que sim. Aqui estão dormindo todos os projetos de governo. Então, veja, olha a ironia aí, dizendo que os projetos do governo estão dormindo. Ou seja, que o governo não faz nada, que não está fazendo nada, que não está tocando nenhum projeto. Então, essa tirinha da Mafalda tem... Ai, meu Deus, perdão. Tem uma fala irônica. Pulei tudo aqui, gente. Bom, vamos à próxima. Voltando aqui. Ironia. Então, já expliquei a ironia. Essa aqui não é agora. Antítese. Bom, a antítese é a terceira aí de vocês, tá bom? Ideias não tem mais acento, tudo bem? É uma paroxítona com distango aberto, não tem mais esse acento. Bom, vamos lá. Antítese. Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou ideia de sentido contrário. Ó, a ideia aqui já tá certa. Sentido contrário. Então, o que é antítese? Esse anti, ele quer dizer contra. Então, são ideias contrárias, que você coloca uma paralela à outra. Acontece muito em poema, em músicas, tá bom? Acontece muito em textos mais subjetivos, em textos mais literários. Então, olhem aqui esses versos do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né? A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, veja, você tem aqui a antítese do nascer com o matar e o ressuscitar. Então, são palavras com sentidos opostos em uma mesma construção, tá bom? Então, por isso que a antítese é uma figura de... Fala aqui de linguagem, porque todas elas são figuras de linguagem, tá bom? De pensamento, de palavras, de construção. Só que dentro dessa figura de linguagem, a gente divide nesses 3 tópicos, ó, 3, tá? Pensamentos, que é o de hoje... palavras, que é o da próxima semana, e construção, que é o da outra semana, tá bom? Então, antítese, gradação, ironia são de pensamento. Por que a antítese é de pensamento, 8º? Porque você constrói um pensamento contrário na sua mente. Veja aí, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Quais são as palavras aqui que fazem a antítese? Guerra e paz. Então, na antítese, você sempre vai ter palavras com sentidos opostos. Tudo bem? Essa aqui não é hoje. Eufemismo, ó. O eufemismo, ele tá aí, ele é a sexta, tá? A sexta aí dá 350. O eufemismo é quando você quer suavizar uma ideia que é muito desagradável. Então, você não quer passar aquela ideia tão desagradável para a pessoa, e aí você usa uma expressão mais suave. Essa suavidade que a gente procura fazer na expressão é o eufemismo, tá? Então, veja, aqui dá um desenho de um burrinho muito simpático e diz assim, ele não é muito sábio. Então, não é muito bacana, né, chamar as pessoas de burro. Ele é burro. Não, ele não é muito sábio. Pronto. Você já não precisou ofender ninguém. Ele faltou com a verdade, ou ele falta sempre com a verdade. É o mesmo que dizer que ele é mentiroso. Então, existem algumas expressões que nós podemos suavizar. Por exemplo, a própria morte, não é? A gente procura muito dizer, ele está dormindo no Senhor, ele partiu para a glória, ele está no céu. O meu caso mesmo, em se tratando do meu paizinho. É muito difícil para mim falar, ele morreu. Então eu falo que ele está dormindo no Senhor, que ele partiu para o céu, tá, gente? Então eu uso esses eufemismos, nós utilizamos para expressar, até mesmo para nós mesmos, sabe? Expressões que são desagradáveis. Então aqui, ó, passou desta para melhor, que eu não acho que é nada de suavizado, porque eu acho que é bem desagradável você falar isso. Não é dado ao trabalho em vez de preguiçoso. Realmente, não é dado ao trabalho, é mais suave do que dizer que alguém é preguiçoso. A próxima figura de pensamento é a hipérbole. O que é hipérbole? A hipérbole é o exagero. São aquelas expressões que nós utilizamos super exageradas. Ele vive nadando em dinheiro só porque ganha bem. Tô te esperando há horas e você tá esperando, sei lá, 10 minutos a mais. Nossa, a professora nunca entra. Não é nunca entra, ela só está demorando um pouco para entrar. Sabe? Você nunca faz nada. Mãe adora falar isso, né? Você não faz nada. Não é possível, alguma coisa você faz. Então, essas expressões hiperbólicas, né? Eu falo que eu sou muito hiperbólica,
eu sou exagerada e é muito comum da nossa linguagem oral, de nós expressarmos esse exagero da nossa mente, que nós exageramos nas nossas ideias muitas vezes, e nós colocamos esses exageros na hora de falar, na hora de nos expressar. Tudo bem? Então, hipérbole é o exagero. Vejam, ela chorou rios de lágrima. Tô morrendo de fome, morrendo de sede. Há séculos que te espero. A gente não vive nenhum século. Como é que eu espero alguém há séculos? Então, são expressões hiperbólicas. Consiste na hipérbole. Tudo bem? Essa aqui a gente vai ver depois, tá? Essa aqui não. Prosopopeia ou personificação, tá bom? Ela é a segunda aí da folhinha de vocês. Esse peia aqui, que é um ditongo aberto, também não tem mais acento. O que é a prosopopeia ou a personificação? São sinônimos, tá bom? Persona em latim quer dizer pessoa, tá? Então fica fácil para vocês entenderem. Então, personificação ou prosopopeia é quando você atribui sentimentos humanos, qualidades humanas a seres irracionais. A seres irracionais ou inanimados. Ou seja, você dá vida humana a algo que não é humano. Sabe quando você diz que o portão dormiu aberto? É uma personificação. Só que consiste mais num erro. Porque não tem motivo para você dizer que portão dormiu. Isso não está numa construção literária. Vejam se vocês me entendem. A personificação ela só é aceita quando você constrói algo literário. Por exemplo, você está criando uma história, uma fábula. Então você coloca um animal conversando com o outro, você coloca o fogo falando, o sol falando, a chuva falando, as estrelas. Porque está numa construção poética, ou numa música, ou numa poesia, ou numa fábula. Agora, você conversando com a sua mãe e diz que o portão dormiu aberto, isso é um erro mesmo. Não vem me dizer que isso é personificação, tá bom? Porque portão não dorme. Só é aceita essa figura, essa atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres que não têm vida humana, né, que não falam, que não andam, quando está numa construção literária. Uma fábula, um conto, uma música, uma poesia. Tudo bem? Então vejam, o sol amanheceu triste e escondido. O fogo dançava com o vento. A cadeira começou a gritar com a mesa. Vamos imaginar que era uma fábula que envolva cadeira e mesa. É uma história, não é? A lua me contou teus segredos. Aquela bela música, para não dizer o contrário, do Calypso. A lua me traiu. Acreditei que era para valer. Então, a lua me traiu. Está dentro de uma música. Feia ou bonita é uma música. Não é? Então, é aceitável a personificação ou prosopopeia, que é essa atribuição de sentimentos e qualidades a seres inanimados. Muito bem? Falei sobre todas as 6. Gradação, personificação, antítese, hipérbole, ironia e eufemismo. Muito bem? Então, essas foram as figuras de pensamento. Próxima aula aí a gente vai desacelerar e vamos 21, 22, tudo certinho. Em algum momento, todos os professores vão ter que juntar capítulos. Eu já estou juntando essa semana porque, as aspas, foi uma aula bem tranquilinha e agora também. Juntando as duas não dá nem 30 minutos de aula, tá bom? Com certeza na sala de aula seria muito maior. Então vamos lá, do capítulo 20 vocês farão atividades do 8 ao 11, 351, e atividades finais do 12 ao 20, 351 a 353, tá bom? Não tem estudo do texto também. Então, vocês farão o 19 e o 20. E o relembrando dos dois eu faço na videoconferência daqui a pouco com vocês. Vou tentar postar aula cedo, tá bom? Para vocês assistirem às 2 e dar tempo. Beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouco.